A gente precisa conhecer os nossos valores e princípios, que são inegociáveis, senão a gente está corroendo nossos princípios, e nós temos que ser os maiores defensores disso. Então, por exemplo, se alguém grita com você e você não gosta, você tem que chegar na pessoa e falar assim: olha, fulano, eu entendo que você tá bravo, tá, mas por favor, não aumenta a voz comigo, porque isso me gera um mal-estar. Eu acho que a gente pode resolver a situação conversando, né? Então você vai estabelecendo um limite. E aquela pessoa, ela pensa assim: essa daí não gostou, essa daqui vai embora se eu permanecer, entendeu? A gente que precisa dizer um não. Isso eu não suporto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MotiveCast. Eu sou o Lucas Vieira e hoje nós vamos falar sobre coisas muito interessantes com uma pessoa muito interessante porque você sabe. Aqui, nesse nosso episódio, nesse nosso projeto, nós queremos te ajudar a desenvolver os pilares mais importantes da tua vida. O pilar pessoal, o pilar profissional, o pilar intelectual e o pilar emocional. E para isso, nós trazemos pessoas aqui que têm uma vasta experiência de vida, que têm um conhecimento que possa agregar nesta evolução. E hoje, para representar este episódio, nós temos um tema muito interessante que eu tenho certeza que você deve passar por essa dificuldade ou com certeza conhece alguém que passa. O tema do nosso episódio de hoje é desafios de ser responsável em um mundo de distrações. Muitas vezes você se sente distraído aí, sente que a tua equipe está distraída, sente que precisa voltar para o eixo e ter mais foco. É sobre isso que nós vamos falar. E para esse assunto, nós trouxemos uma pessoa extraordinária. O currículo dela é extenso, mas eu vou dizer de uma forma resumida aqui para que você possa entender mais explorando o conhecimento dela junto comigo aqui nesse episódio. Ela que é palestrante, psicóloga, teóloga, mestre em administração de empresas, especialização em neurociência, autora dos livros Motivação Sem Truques e Pílulas Mágicas para o Sucesso. Eu acho que eu vou pedir uma pílula dessa daí. Para mim, eu acho que vai ter alguma associação com pílulas de Frei Galvão, porque devem fazer milagres. Como artista, ela é ilusionista profissional e foi eleita a melhor mágica da América Latina no Congresso Flasoma. É isso que se fala mesmo? Flasoma? Flasoma. Eu estou com ela aqui, Meire Camia. Meire, obrigado demais. Super, Lucas. Adoro sempre te ver. Brigadíssima. Antes da gente começar qualquer assunto, aqui tem uma pergunta que eu queria te fazer e eu tenho certeza absoluta que ninguém fez essa pergunta para você até hoje. Vamos ver. O que as empresas esperam de você quando elas te convidam para palestrar? Olha, eu acho que elas esperam que eu ajude as pessoas a mudarem o comportamento. Porque saber o que tem que fazer, todo mundo já sabe. O mais difícil é o como fazer. Então, a prática, ela é a parte mais desafiadora do ser humano. Porque é aquela coisa, todo mundo sabe que tem que fazer uma dieta, todo mundo sabe que precisa fazer ginástica, por exemplo, todo mundo sabe que tem que ter iniciativa, que tem que ter mais coragem, que tem que ser mais protagonista e tudo mais. Todo mundo sabe o que tem que fazer. No entanto, na hora que a gente vai trazer essa intenção para a ação, é aonde a coisa fica difícil. Por quê? Porque nós somos seres de hábitos. E se você não conseguir mudar o modelo mental, você não muda o hábito. E aí é onde a psicologia entra, porque nós temos mais técnicas, nós temos mais estratégias para a gente poder fazer esse processo acontecer. E aquela coisa, né? É por isso que eu também fui fazer a especialização em neurociências, porque você precisa entender como o nosso cérebro funciona. Então, é uma junção entre um ideal que eu tenho na minha cabeça, daquilo que eu quero fazer, o profissional que eu quero ser, e aquilo que o meu corpo consegue dar conta. Porque uma coisa é eu querer fazer os meus milhões, é eu querer chegar lá no e tal cargo, ser diretor e tudo mais. A outra coisa é eu passar pelo processo. E esse processo ele vai exigir determinação, força de vontade, disciplina, coragem, uma série de virtudes que precisam ser desenvolvidas e existem áreas cerebrais específicas para isso. Então, se você entender como teu cérebro funciona, teu corpo funciona, você vai muito mais em harmonia. Você entende que o processo ele é uma construção, assim como é a construção de massa muscular na academia, que é todo dia um pouquinho, e assim você consegue gostar do processo, que é a parte mais difícil hoje. Hoje, o jovem, quando ele entra no mercado de trabalho, ele já quer chegar lá no cargo de gerente, diretor, e não tem a mínima
uma De uma forma imediatista, né? Exato. E ele não tem a disciplina necessária e a virtude, as virtudes necessárias, que é a força de vontade, a perseverança, e no primeiro desafio ele desiste. Quer dizer, ele desiste de si mesmo. E esse é o ponto que a gente também não pode deixar, que é a coisa do amor próprio, que é você lutar por você mesmo. Então, nesse processo do trabalho, existe uma transformação pessoal. E a pessoa tem que entender esse propósito, que é um propósito espiritual. O nosso trabalho, ele é um caminho que vai te ajudar a se lapidar como ser humano melhor. Então, o jovem, ele tem que entender que ele precisa aprender a gostar do processo e não do resultado final. O resultado final vai vir certamente, desde que ele passe pelo processo. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? Onde eu posso trazer mais benefício para as pessoas. Rapaz, você começou com os 2 pés no peito. Trouxe bastante materiais importantes para a gente aprofundar ainda mais. E eu acho que essas virtudes, como você falou, a gente vai conseguir explorar um pouco mais aqui, porque isso, afinal de contas, é um tópico do qual as pessoas precisam se atentar Sim. para que elas possam evoluir em várias fases, em vários estágios da vida dela ali, naquele ciclo de relacionamento, no ciclo de profissionalismo, enfim. Mas antes de a gente aprofundar um pouco mais isso que você trouxe, eu queria saber essa coisa aí da mágica. Você é uma ilusionista de carreira familiar, né? Porque você tem mais membros da família que também são bons nessa área, né? Como é que surgiu essa coisa assim, do nada? Ah, vou virar mágica porque isso dá dinheiro, vou virar mágica porque eu acho legal. Como é que foi isso? Na verdade, meu pai, ele que começou com essa ideia louca, na época era bem louca mesmo, porque meu pai, ele é filho de imigrantes japoneses e os japoneses ainda são, né, muito certinhos com relação ao trabalho. Meu avô tinha uma rede de mercado, eram 7 mercados na ocasião, mas o meu pai tinha um sonho de ser mágico. E aí ele começou cultivando essa ideia e ele começou com a mágica porque veio um cliente, olha só como as coisas são, né? Veio um cliente, não conseguia pagar a conta do mercado e resolveu pagar com o equipamento de mágica. E ensinou ele a fazer as mágicas, ele se apaixonou pela arte e falou assim: caramba, eu quero ser artista. No final das contas, ele abriu mão dos mercados para ser artista, montou uma empresa de eventos, essa empresa foi crescendo, crescendo, e desde pequeno, nós somos em 4 irmãos, todos nós seguimos por essa carreira, desde pequenininho. Eu tenho fotos, assim, de quando eu tinha 2 anos de idade, fazendo mágica junto com a minha irmã durante todos os anos. Eu tenho fotos de todos os anos trabalhando. Caraca, que legal. Participei de todos os programas de televisão de criança, Xuxa, Eliana, Mara Maravilha, o Sérgio Malandro, tudo. A gente fazia domingo no parque. A gente tá naquela... Até hoje eu vejo a abertura do Bozo, a gente tá lá na abertura até hoje. E crescemos assim. E eu fui só entrar com a psicologia mais pra frente, porque já adulta, eu já tinha a minha carreira, já era campeã de mágica e tal. Foi aí que veio a psicologia. E aí chegou num ponto da carreira, e eu acho que muitas pessoas podem passar por isso, em que você precisa escolher entre uma coisa e outra, porque a vida, ela vai te trazer assim, quando a gente fala em vocação, não é que você vai ter que ficar na mesma profissão a vida inteira. A vocação é a forma como você coloca a tua missão no mundo, o teu talento no mundo. O teu talento, às vezes, ele vale para várias áreas. Você não precisa ficar numa só. E aconteceu isso comigo. Então, eu era artista, vivia com a parte de entretenimento, e depois eu migrei para a área de saúde mental. E eu falei, puxa vida, eu vou ter que abrir mão desse negócio que eu gosto tanto, né? Eu gosto tanto do palco, eu gosto tanto de estar com um monte de gente, e eu vou ter que abrir mão disso. Mas naquela ocasião, já estava começando essa área de palestras motivacionais, com mágica e tal. E eu falei, nossa, eu vislumbrei aquele mercado e eu ia muito bem em empresas, porque eu já fazia a gestão das minhas empresas. Então eu falei assim, puxa vida, acho que vai dar. Porque eu mando muito bem na área de gestão de pessoas, já na prática, e aí eu acabei de fazer a faculdade de psicologia, e ao invés de ir para a clínica, eu fui para a área organizacional, aí eu fui fazer um mestrado em administração, um mestrado profissionalizante, não, o acadêmico, eu fiz o acadêmico mesmo, para dominar todas as áreas, que é cultura organizacional, valores organizacionais, desenvolvimento de equipes, comunicação dentro da empresa, cliente
clima organizacional, quer dizer, todas as ferramentas que se usa dentro de um âmbito organizacional, eu teria que dominar para poder trabalhar bem nessa área. E foi o que eu fiz. Então, eu me equipei em termos de conhecimento. Foi criando casca. E aí, juntei o útil ao agradável. Toda a minha bagagem como ilusionista e também aí junta com a parte do conhecimento e aí eu fiz essa migração e foi perfeita, porque assim eu consegui também um diferencial no mercado, porque tem poucas mulheres também, é uma coisa onde eu entrei com muita confiança, muita autoconfiança, porque dominava bem o assunto, trabalhava já com isso na prática, já desenvolvia pessoas e via quais eram os gaps. E como é que foi para você essa pegada de entrar em um mercado totalmente dominado por homens, em uma época em que poucas, não sei nem se tinham mulheres que cultuavam esse tipo de profissionalismo dentro das empresas, assim, ou Na época tinha a Leila, que era mais conhecida, e Leila Navarro. que eu conhecia, foi até a minha inspiração, e eu gosto muito das pessoas que vêm antes de mim, porque elas realmente são as nossas inspirações e abrem caminhos. Então, eu sou muito grata a essas pessoas que vieram sempre antes, porque de alguma forma, se eu peguei esse caminho mais fácil, foi porque alguém abriu, né? Mas eu já venho de um mercado muito masculino, que é o mercado da mágica. Não tem mulher mágica. Então, era muito difícil mesmo também ali, porque você não tinha referências. E assim, a mágica, também por ela ser muito masculina, tinha também essa coisa do preconceito de que. É igual futebol. É aquela coisa assim, a mulher não sabe jogar direito futebol, ela vai jogar um mais ou menos, né? E na mágica também tinha muito essa coisa, né? Mas a parte boa é que assim, eu sempre vi isso como um desafio. Então eu fazia assim, então vamos lá, qual que é o mais difícil? Então aí eu pegava o mais difícil, que é a parte da prestidigitação, e aí eu fui me especializar naquilo. Porque eu falei assim, o desafio nunca era fora. Eu nunca fiz isso para mostrar para os outros, mas eu fiz isso para saber, será que eu posso, né? Porque Deus me deu um corpo e eu não preciso carregar peso. Não existe uma diferença assim como homem e mulher para eu poder fazer isso. Acho que se eu treinar bastante, eu consigo. E consegui. E consegui, então, assim, eu fui me desafiando, mesmo dentro de um mundo muito masculino, eu fui falando, acho que eu tenho condição de fazer. E eu acho que a paixão é o que te move. No caso da palestra, é igual. Você entra num mundo muito masculino, é igual a política também. Você entra num mundo masculino, e se você for trabalhar para os outros, aí você vai sofrer muito. Mas se você fizer aquilo por paixão e por alto desafio, aí você consegue enfrentar, beleza. Tanto que eu fiz uma pesquisa com mulheres empreendedoras e líderes. Né? E olha que interessante, existe no mundo corporativo o que as mulheres chamam de teto de vidro. O teto de vidro é uma espécie de limite, de barreira, que não permite que as mulheres que ocupem cargos de liderança ou cargos estratégicos dentro de uma empresa. E olha que interessante, né? Essa pesquisa ela foi mostrando para gente que quando as mulheres enxergavam esse teto, elas tinham problemas com relação à hierarquia e preconceito. As mulheres que não enxergavam esse teto, que elas não estavam focadas nisso, elas não percebiam o preconceito, essas mulheres cresciam mais rápido e elas conseguiam alcançar os cargos de liderança. Então, o que para mim isso mostra? Isso me mostra que o preconceito está muito mais dentro de nós do que fora. Não estou dizendo que não exista o preconceito, ele existe. Mas se você olhar para ele e ele olhar para você, se você tiver uma relação com esse preconceito, aí você não vai passar daquela barreira, entende? Porque você reconhece esse preconceito. Agora, se você não vê, que é o caso de mulheres que eu entrevistei, que já estavam em cargos altos mesmo, de presidente mesmo, de multinacionais e tal, você vê que essa pessoa não deu bola para aquele preconceito, então ele deixa de existir. E é interessante que eu trabalho muito isso dentro das empresas hoje, com relação à questão da percepção. Então, quando a gente vai falar sobre foco, sobre essas questões da mente,
isso realmente tem a ver com aquilo que a física quântica hoje fala, que onde você dá foco é onde você coloca a tua energia e onde está a tua Tudo que realidade. você foca expande. Exato, e é verdade. E a gente Uhum. vê isso no sucesso das pessoas. As pessoas que enxergam muitos problemas, elas não conseguem sair do lugar, porque os problemas ficam maiores, porque ela alimenta os problemas todos os dias através da energia dela e do foco que ela dá. Agora, quando você está focado em oferecer o seu melhor trabalho, quando o amor e a alegria de fazer, quando você vibra com cada pequena superação sua, porque você faz por amor a você, a sua existência, porque você quer crescer, você sabe que pode fazer melhor. Então, quando a paixão está dentro de você, aquilo que você faz, cada, cada vitória é ótima, entendeu? Então, a competição está com você, não está fora. Né? Então, eu acho que quem Uhum. entende isso e entende o resultado que ela pode dar na vida das pessoas, e que mesmo que impacte uma pessoa, duas pessoas, tá tudo bem, entendeu? Que pelo menos alguma coisa boa você está fazendo, pronto. Eu acho que trabalhando assim a gente consegue chegar mais longe, entendeu? E melhor. Não digo mais rápido, mas você vai mais longe e vai melhor, entendeu? Que legal. Me fala uma coisa, você tocou num ponto muito interessante, que é a ideia de a gente não se importar com algumas críticas, não se importar. Enfim, a ideia é a gente fazer. Fazer Isso. aquilo que precisa ser feito, e é claro, de uma forma correta, de uma forma assertiva. E isso tudo tem a ver com o nosso tema, que é a ideia de como a gente pode ser cada vez mais responsável, mais comprometido em um momento, em algumas situações do qual é muito fácil distrair, é muito fácil desconectar, é muito fácil sair o foco. Hoje, como é que você vê essa relação de pessoas de sucesso e pessoas que não conseguiram ainda o sucesso? Tem alguma coisa a ver com essa questão da responsabilidade, do comprometimento? Como é que você vê isso? Olha, várias pesquisas de áreas diferentes, eles apontam para o mesmo lugar. Ou seja, o que determina o sucesso de uma pessoa é o hábito dela. Então, assim, tem um livro que eles falam assim, hábitos de ricos, né? Que fala sobre hábitos de ricos. Então, pegaram famílias que eram pobres e se tornaram ricas e acompanharam as famílias pobres, que permaneciam pobres. E perceberam que a única diferença entre elas era o que elas faziam todos os dias. Então, a forma como a hora que elas acordavam, então, por exemplo, o rico sempre acorda mais cedo, o rico, por exemplo, assiste pouca televisão, ele lê mais do que assiste televisão, o rico faz a ginástica dele, ele cuida melhor da saúde, ele faz as melhores escolhas, ele não joga na loteria, ele vai lá e investe no próprio trabalho. Então, são coisinhas muito pequenas do dia a dia que vão fazendo a formação do que nós chamamos de sucesso. No caso da psicologia, a mesma coisa. As pessoas que têm mais autocontrole. O que é o autocontrole? É você dizer não para um monte de coisa e aguentar o não, né? O que é o não? Não, não vou beber minha cerveja hoje. Não, eu não vou comer aquele doce. Não, eu não vou ficar até tarde. Não, eu não vou Não sair vou com meus sair. amigos, porque amanhã eu acordo cedo, porque eu tenho um compromisso. Então, quando você dá não para vários prazeres, né? E porque você tem um compromisso com alguém, uma responsabilidade. O que significa a palavra responsável? É como você responde a um compromisso que você fez. Então, se eu marquei com você tal hora, então aquele horário eu estarei ali, sabe aquela coisa? Isso significa você falar não para um monte de outras coisas. E quando você é capaz de falar não e fazer a escolha, que essa é a parte mais difícil, fazer escolhas da vida, porque a gente quer tudo, né? A gente consegue trabalhar a nossa força da vontade. Força de vontade é uma área cerebral, aí vem a neurociência. A área cerebral da força de vontade é essa área aqui na frente, ela fica aqui no front, é a parte que nós recebemos de Deus, porque os animais, eles têm a parte límbica, né, que é a parte mais instintiva e das emoções, então os animais também têm emoções, mas nós temos a racionalidade. Então, ou seja, nós
nós, seres humanos, temos um desafio como seres humanos. Para nos tornarmos humanos, a gente precisa se tornar um pouco mais racional. Porque quando eu dou vazão aos meus desejos, o desejo sempre vai atender um desejo do corpo. Então, assim, eu quero beber pra caramba, eu quero comer pra caramba, eu quero dormir pra caramba, eu quero fazer todos os meus desejos. E normalmente eles vão se resumir a comer, beber, dormir e sexo. Entende? São as 4 básicas. Comer, beber, dormir e sexo. Isso. Se for ver bem, às vezes É a base da pirâmide de Maslow. base, exatamente, entendeu? Então, assim, muitas pessoas, elas acabam vivendo a vida só para atender às necessidades do corpo, mas elas não atendem à necessidade do espírito. E para você desenvolver a do espírito, você tem que dizer não para as coisas do corpo. Isso é desenvolver a força da vontade, que aqui entra motivação. Então, a automotivação, você falar, vamos lá, eu vou hoje para academia, eu vou hoje trabalhar, eu vou hoje vender tanto, eu vou hoje... Esse gás que você tem, esse compromisso, essa força motriz que te leva o teu corpo. Só que aí existe uma diferença, né, entre motivação e disciplina. Sim, mas você pode usar as duas juntas. Entende? Quando você tem domínio sobre essa área cerebral. Então, quando você tem domínio, você consegue aplicar a disciplina junto com a motivação. E é isso que eu falo também, você tem a motivação positiva e a negativa. A positiva é quando você é motivado por algo que gera um propósito muito bom. A negativa é assim, ó. É quando você vai na academia porque o médico mandou você ir para academia porque o seu colesterol tá muito alto, porque você vai morrer, porque não sei o quê. Então, a tua meta fica... Cara, eu não quero morrer. Aí eu não quero ser doente. Então, para não ser doente, eu vou para academia. Mas eu tô indo por uma imagem negativa, que é eu na cama, doente, eu no caixão morto. Então, como eu não quero isso é a motivação negativa. O meu corpo, ele se mexe para fugir de algo que eu não quero, que é algo ruim. Então, qual que vai ser a minha energia na hora de fazer a ginástica? Vai ser péssima, eu me senti muito mais cansada, e é só começar a melhorar meus níveis no sangue que eu paro de fazer a academia. Então, essa é a motivação negativa. Agora, a motivação positiva é aquela onde eu consigo me inspirar todos os dias com uma imagem, isso eu sempre ensino as pessoas a fazerem, para que eu gere a energia necessária, porque Deus deu tudo pra gente, para que eu gere essa energia necessária e eu mesma, sozinho, meu corpo vai. Entendeu? E aguenta até o final do treino, tem resistência. A mesma coisa para trabalho, que trabalho é igual fazer ginástica. Você tem que ter resistência para você fazer. E cada dia um pouco a mais. Cada dia você consegue resolver aquilo mais fácil. Isso é resistência, não é que você vai se esforçar e morrer, mas é que você vai resolver aqueles problemas que antes eram difíceis para você muito mais rápido, entendeu? Por isso que você tem que se desafiar também no trabalho. E os dois vão exigir esforço físico, mental, tudo igual. Energia igual, entendeu? Então, a gente estava falando, só para fechar a história dos pontos, né, do que a gente precisa para desenvolver essas coisas. Então, você vai ver que todas as pesquisas, elas vão sempre canalizar para um mesmo foco. Se você mantiver um bom estilo de vida, um bom hábito, você consegue melhorar todos os âmbitos da sua vida. Agora, como que a gente faz isso, né? Como que a gente molda esses hábitos do dia a dia? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência do que eu faço hoje. A maior parte das pessoas vive de uma forma muito inconsciente. Então, elas não percebem o próprio corpo, elas perderam contato com a sua própria intuição. E a nossa intuição é o canal de criatividade, porque ele é o canal divino, é onde a gente tem aqueles insights. Então, quando Einstein, esses gênios, o Tesla, tiveram essas grandes sacadas que saem muito fora do comum, é porque essas pessoas conseguiam entrar num nível de concentração, de contato com aquela ideia e se relacionam com aquela ideia a ponto de abrir o canal de intuição e receber uma ideia totalmente fora do normal, porque elas conseguiram transcender uma mente que é uma mente que eu chamo de mente concreta. A mente concreta é essa banal que a gente usa para o dia a dia para fazer contas, mas a mente intuitiva, ela é superior e ela está ligada a essa questão da espiritualidade. E a espiritualidade não é na igreja. Espiritualidade é você ter contato com o teu eu interno e o teu divino. Então, esta alegria,
que é a base da criatividade, né? E o que está na base da alegria é a gratidão. Então, quando você tem essa energia cultivada dentro de você, ela te permite abrir para a criatividade, porque se você está estressado, se você está com síndrome do pânico, se você está depressivo, se você está com um monte de problema, você não vai abrir esse canal. Então, hoje, Lucas, o que eu vejo é o seguinte: o que diferencia um ser humano do outro não é o que ele tem, a gente já sabe disso, não é o cérebro dele, porque até uma barata tem um cérebro primitivo, ela tem. Os animais têm cérebros, todos os seres que se locomovem têm cérebro, teu amigo tem cérebro, todo mundo tem cérebro. Mas por que um ser humano tem mais sucesso do que o outro? É a forma como ele usa o cérebro dele. O cérebro, ele é uma ferramenta. O teu corpo, ele não é dominado pelo teu cérebro. O teu corpo, ele é dominado pela sua mente inconsciente. Então, corpo, o que você faz por hábito, é aquilo que você programou na sua mente. Então, 95% da sua mente, ela é inconsciente. Então, é o que você já faz. Então, quando você acorda de manhã, você tem um hábito. Você escova dente, você está meio dormindo. Você nem sabe como é que você chegou no trabalho, às vezes, porque você ainda está dormindo. Uhum. Esse conjunto de comportamentos que vão sendo seguidos, né, um dia após o outro, é o que você programou como hábito. Então, os nossos pensamentos são hábitos, a gente pensa por hábito, os pensamentos se repetem na tua cabeça por hábito, os seus sentimentos que são gerados pelos pensamentos, eles vão por hábito. Então, uma pessoa que é desanimada todo dia é porque, por hábito, ela se condicionou a ser assim todos os dias. Qual é o convite que a vida traz para essas pessoas? Que se ela quer mudar, ela tem que assumir a responsabilidade de entender como a consciência dela funciona, que foi o presente que Deus nos deu. É de usar a nossa consciência a nosso favor. Isso significa ela se tornar responsável por ela mesma, ou seja, assumir o protagonismo da vida. E aí você vai ter que abdicar e dizer não ao teu vitimismo. E é muito confortável a gente ser vítima. Então, assim, o que eu mais pego, principalmente na parte clínica também, é assim, uma resistência imensa de deixar de ser o coitado. Sabe assim, a gente adora Vitimismo, né? sentir pena de nós. Sabe como que a gente adora sentir pena da gente? Que quando a gente vai contar a nossa história, Lucas, a gente fala assim: olha como eu sofri. Olha, eu passei por muitos perrengues, eu passei fome, nossa, eu falei não sei quantas vezes. Então a gente valoriza tanto o nosso sofrimento que a gente esquece das superações que a gente teve até chegar aqui. Então eu falo assim, cara, se você não morreu, é porque você já é vencedor. Porque é difícil viver. Então, se você está vivo, você pensa aí, você podia ter sido atropelado, alguma doença podia ter te matado, cara, nada te matou. Então, você já é um vencedor. Só porque está vivo, né? Uhum. Então, aí se você olhar para a história da tua vida, você vê que todos os perrengues da sua vida tal, te transformaram no ser humano que tem bagagem. De alguma forma, Deus te instrumentalizou para você assumir os próximos desafios, que é maior. Então, assim, a gente tem que deixar de ser semente para virar uma árvore. E dá medo. Porque a semente, ela tá lá acomodada dentro da casquinha, tá tudo protegido, tá tudo tão bacana, o mundo não é tão perigoso, tá lá enterrada, ninguém olha para ela. Mas a hora que ela cresce como árvore, todo mundo começa a olhar. E quanto maior a árvore, mais sombra também ela vai fazer, mais oxigênio ela vai dar, mais frutos ela vai dar, mas, no entanto, mais gente vai ver. E às vezes a gente não suporta o nosso tamanho, sabe? Então a pessoa fala assim: ai, tá todo mundo olhando pra mim, falando mal de mim. Lógico, porque você existe, porque você é uma pessoa que está sendo observada, você não é ninguém. Então eu falo assim: a gente tem que aprender a assumir o tamanho que a gente é. E isso significa assumir também a O responsabilidade protagonismo da nossa vida, né? de ser quem nós somos. Então, por exemplo, quem tem capacidade de ser líder, cara, você vai ter uma responsabilidade de ter várias famílias que dependem de você. Sabe, cara, se der um problema em você, olha quantas pessoas não vão ser impactadas pelo problema de saúde, por exemplo, que você pode ter tido. Sabe, se você tem um infarto, entende? Uhum. Muitas pessoas vão ser impactadas. Então, a tua responsabilidade para cuidar da tua saúde também é muito maior, óbvio.
Óbvio, né? Então, quando a gente tem essa consciência de falar assim, puxa vida, eu quero crescer na vida, mas eu não estou querendo só os louros. Eu também venho com o ônus. E para cada estágio da vida. Só que o que a gente quer hoje, a gente só quer o louro. Porque é o que a gente vê na internet. Então, o grande problema hoje dos nossos jovens está sendo esse. É assim. Eu atendo muitos jovens também, com 18, 19 anos, e eles estão cheios de ansiedade e desesperados, sabe, querendo se matar, juro por Deus. Sabe por quê? Porque eles querem ganhar logo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, eles não conseguem fazer nem R$ 100 sozinhos. Eu falo, vamos começar primeiro a ganhar seus R$ 100 aqui sozinho, primeiro, entende? E depois nós vamos para o outro. E você tem que sentir essa satisfação de ganhar por você, não dado. E muitos pais hoje estão dando carros, estão dando conforto para esses meninos, para essas meninas, sem eles terem merecido. Eles não fizeram nada para receber aquele carro, não pode. Porque quando você premia uma pessoa sem a competência, sem o merecimento, você tira dela a dignidade. Então, a dignidade, cara, é uma coisa que você não vai ganhar em nenhum curso. Nada, você não pode comprar a dignidade na farmácia, no mercado. É algo que você tem que ter por mérito. E a pessoa sabe se ela mereceu ou se ela não mereceu. Isso é desde pequeno, isso é inato em nós. Fizeram uma pesquisa com crianças pequenas e faziam elogios para essas crianças falsos e elogios legítimos. Qual que é a diferença? O legítimo é quando a própria criança enxerga o comportamento dela e fala assim: olha só, guardou o brinquedinho na caixa, parabéns. Olha só, dobrou o cobertor, parabéns. Isso é legítimo. Ela vê que fez e ela mereceu o elogio. Agora, o que não é legítimo é assim, que bacaninha que você é, como você é uma fofa, como você é não sei o quê, esse tipo de elogio. A criança, ela sabe se é legítimo, se ela merece ou não merece aquele elogio, e ela já começa a desdenhar aquilo que ela vê que não agrega a ela. E é interessante também que a forma como a gente dá o elogio para a criança, por exemplo, fizeram uma outra pesquisa sobre elogiar uma pessoa porque ela é inteligente e elogiar uma pessoa porque ela é esforçada. As crianças que foram elogiadas porque, como você é inteligente, essas crianças tiveram um desempenho muito menor do que as que, olha como você é esforçada. Então, quando fizeram, eles faziam provas e eram elogiados. Na última prova, olha só como terminou essa pesquisa. As crianças que eram elogiadas pelo esforço que elas fizeram, elas tiveram um desempenho 30% melhor do que as que eram elogiadas porque era inteligente, e também ousaram fazer provas mais difíceis do que as que foram elogiadas pela inteligência. Qual que é a diferença? Por que a gente não pode dizer que uma pessoa é inteligente? Porque a inteligência é um fator que a pessoa não domina. Do tipo assim, se eu pudesse ser mega inteligente, eu seria, entendeu? Mas eu não controlo. Agora, esforçado, eu consigo. Estudar mais horas, eu consigo. Fazer um pouco a mais, trabalhar um pouco a mais, eu consigo. Então, esse fator está dentro do meu controle. Por isso, esse tipo de elogio funciona melhor do que o inteligente, entendeu? Porque só falar que é inteligente, a pessoa fica assim, mas eu fui inteligente naquela prova. Mas na próxima, acho que não sei, acho que foi sorte. Então, eu não sei. Então, quando eles davam uma prova maior, mais difícil, eles não queriam participar. Agora, quem participava? Quem era o esforçado. O esforçado, ele ousava mais. Porque ele falava assim, eu estudei para essa prova, mas se eu estudar um pouquinho a mais, quem sabe acho que eu consigo passar. Então, ele pegava o desafio, você vê? Então, assim, quando a gente entende a nossa mente, a gente consegue dar o estímulo melhor, tanto para nós, quanto para os nossos filhos e também para os nossos colaboradores, que também são educados pelos próprios líderes, né? O líder, ele tem essa obrigação de formar novos líderes, que sejam autônomos, que sejam responsáveis, que saibam tomar boas decisões, né? Mais ou menos por ali. Isso é tão interessante. E conforme você vai falando, a gente vai tendo a percepção de que todas as pessoas, elas podem conseguir o sucesso desde que elas estejam dispostas ou dispostas a comprar essa briga interna com ela mesma, de disciplina, de muitas vezes motivação, a motivação positiva, é claro, como você sabiamente falou, mas tem um ponto muito interessante aqui que eu queria que você aprofundasse pra gente,
que é a ideia do saber dizer não. Sim. E por que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente, por medo de achar que a outra pessoa vai pensar algo, a gente acaba cedendo, e aí quando a gente fala um sim pro outro, é um não pra gente, Sim. quando deveria ser ao contrário. E eu vou trazer uma situação aqui, eu quero que você diga pra mim se é realmente comum ou se não é comum. Por exemplo, no trabalho, né? No trabalho a gente tá trabalhando e de repente eu tô ali trabalhando, focado, de repente a pessoa vem e fala assim, tá ocupado? E aí a primeira coisa que vem à cabeça é, com medo de decepcionar aquela pessoa, não, fala aí. Aí eu paro o que eu tô fazendo. E aí, vamos tomar um café? Em vez de eu falar, não, eu tô ocupado, vamos lá, vai. E aí chega lá, a pessoa começa a falar, e aí de repente eu falo pro cara, nossa, você viu aí o jogo do Corinthians, ganhou do Palmeiras. Cara, quantas vezes eu perco, e aí vem a ideia da distração, né? Sim. Quantas vezes eu tô ali focado e de repente, com medo de dizer não, eu acabo me desfocando daquilo, o quanto isso é prejudicial, né? E se isso é comum, como é que você vê isso? Muito comum. Então, E isso é assim, pra tudo, né? eu chamo de ladrões de tempo. O ladrão de tempo é tudo aquilo que desfoca a tua atenção daquilo que você precisa fazer. E a nossa atenção, ela é tão difícil de ser conquistada, porque ela demora 15 minutos para você poder desenvolver aquele grau de concentração para você fazer uma determinada tarefa. Então, é o maior Como é que é esse processo? 15 minutos? para você poder desenvolver Se eu o me grau. desligar do foco, eu tenho 15 minutos pra voltar a ter foco de novo? Bingo! Meu Deus! Perfeito! Então, e durante 1 hora, se você for interrompido 4 vezes, você perdeu 1 hora. Eu perdi Perdeu 1 hora. Por isso Caraca! saber falar não é importante. E como que a gente faz? A gente educa as pessoas. Você tá por exemplo, se você vai falando sim, você está educando as pessoas a invadirem o teu espaço pessoal, porque naquele momento você reservou para você fazer uma tarefa que era muito importante para você. E toda vez que você diz sim para o outro, primeiro você educa errado aquela pessoa, você incentiva ela sempre a te interromper num horário indevido. Segundo, você mesmo permite que aquela pessoa invada o teu espaço, que você mesmo estabeleceu para fazer uma determinada tarefa. Então, às vezes, a gente vai ter esse problema dentro de casa. Por exemplo, se uma visita vai na tua casa e abre a tua geladeira, que não é para abrir, né? Não é para abrir a geladeira. A não ser que você peça. Mas tem gente que é sem noção, né? Então, assim, todo mundo conhece um sem noção, né, na vida. Então, eu tô dando o exemplo da geladeira, mas ele serve para tudo. A Cal me conhece, né, Cal? Né? Não é? Então a gente tem lá aquele pessoal que é sem noção e vai invadindo o teu espaço, né? Ou fazendo comentário da tua vida pessoal, ou mexendo na tua bolsa, ou vai lá e abre a geladeira. Se essa pessoa foi na tua casa, abriu tua geladeira sem você permitir e se sentiu à vontade e você não falou nada, você não estabeleceu o limite, o que que vai acontecer? Essa pessoa vai de novo fazer a mesma coisa e de novo. A hora que você fala assim, sabe o que é? Eu tô achando essa pessoa muito folgada. A hora que você vai botar o limite, ela vai reclamar com você. Fala, pô, Você nunca falou nada. que é, entendeu? Então, para você evitar esse tipo de comportamento, nós temos que nos blindarmos nesse sentido. Não nos blindar no sentido que é uma guerra, mas no sentido de que eu preciso proteger aquele tempo e aquela tarefa que é importante para mim. E eu preciso entender que se eu permitir que todo mundo me invada esse espaço, quem vai sofrer sou eu e a empresa. Porque eu vou perder em rendimento, em produtividade. Naquele período foi o período que eu reservei para fazer a entrega do meu trabalho. E aquele período, ele é sagrado nesse sentido. Então, eu preciso falar assim para a pessoa. Primeiro, eu tenho que dizer não para mim. Rede social, desliga e tira os alertas. Tira os alertas. Meu Porque celular não nesse tem nenhuma notificação, porque toda hora pula a notificação aqui e some o foco. Deixa desligado. E você tem que marcar o horário, é a dica aí para quem está assistindo. Você tem que marcar o horário para você ver as mensagens em tal horário. E resolver aquilo, né? Que você vai. Que o menino, eu conheço gente que vai arquivando as mensagens importantes. E depois fica aquele monte, ela não tem coragem de olhar para aquilo, porque daí ela começa a achar que tem muito problema. Dá até medo. Isso, ela fica com medo. E aí ela mesma não resolve o problema e dá mais problema ainda. Então, assim, uma das coisas que o cérebro precisa é saber a hora de resolver problemas. E tem um lance interessante do cérebro, que é uma dica que eu deixo para o pessoal, que é o seguinte, ó, quando você tem coisas importantes para resolver, mas que não depende de você naquela hora, vamos supor que
preciso passar um relatório para tal pessoa, só que eu preciso da resposta de alguém. Então, para eu não ficar com aquele negócio comendo minha energia na memória, que a memória, se você deixar na cabeça, você fica assim, não posso esquecer, não posso esquecer, aí eu tenho que cobrar fulano, eu tenho que cobrar fulano, que eu preciso mandar aquele negócio. Para você não ficar fazendo isso, que isso come a energia do cérebro, escreve no post-it e cola ali na tua frente, porque você vai lembrar. Então, é uma coisa que funciona mesmo. Economia de energia cerebral é você escrever aquilo que você precisa e marcar uma hora para resolver também os seus problemas. Então, quem está com problema, por exemplo, judicial, ou alguma coisa com a esposa, ou alguma coisa, sei lá, que você precisa resolver, para não ficar aquele pepino ali na tua cabeça, você reserva um horário do teu dia, eu faço assim. É um horário do teu dia para você resolver aqueles problemas. Você vai juntar todos os seus problemas, você vai falar 1 hora, eu sento aqui para resolver os meus problemas. Então, você vai usar aquele momento para tomar decisões. Uma das formas interessantes de resolver problemas porque eu já volto na história do não. É você fazer um brainstorm de formas como você resolve, escrever as consequências de cada uma delas e tomar a melhor decisão que você suporta, não a melhor decisão da questão, porque às vezes a melhor decisão você não aguenta. Então, você tem que ser uma coisa que você vai aguentar e ficar em paz de espírito. Então, por isso que as decisões a gente tem que tomar com a cabeça junto com o coração, que é onde estão seus valores pessoais, para ver aquilo que você vai aguentar. Não só com a emoção, não só com a razão, né? Isso, é aquela que você vai aguentar, entendeu? Agora, outra coisa de dizer não, né? É blindar o teu período de produtividade. É você, então, desligar celulares e redes sociais e você, por exemplo, fechar portas. Se você tem porta para poder fechar, você fecha. Se não, você pode deixar um sinalzinho, sabe? Assim, alguma coisa não fale comigo agora. Ou então, simplesmente não. Assim, olha para a pessoa e fala assim, ô Lucas, posso falar com você agora? Você falou assim, olha, infelizmente, mas tal hora eu posso, tá legal? Você dá o horário para ela. Impõe limite. Isso, você fala agora é importante, tá? Faz o contato visual. É importante a gente fazer o contato visual, porque no nosso cérebro, e isso é uma queixa que eu escuto muito nas corporações. Às vezes a gente está tão focado no trabalho, principalmente quem trabalha em banco e coisa assim, que a baia é toda aberta, e toda hora alguém vem falar, né? Então, para ele não perder o foco, ele fica assim e fala com a pessoa que está do lado, olhando para o computador. Eu entendo que é para não perder o foco, porém, o nosso cérebro, ele tem uma chavinha que ela diz o seguinte: é humano ou não é humano? Como que a gente reconhece um ser humano? Olhando nos olhos. Então, quando a gente olha no olho da pessoa, a gente se reconhece como seres humanos. Então, é diferente você fazer assim. A pessoa está aqui do meu lado e eu falo assim: pode falar que eu estou ouvindo, pode falar que eu estou ouvindo, né? Olhando para o computador. E a outra coisa, quando eu olho para a pessoa e falo assim, mesmo que eu diga. Eu falo assim: olha, você pode, agora eu estou muito ocupada resolvendo aqui um problema, não posso parar agora. 10 horas a gente pode conversar? Você me procura, por favor? Tá? Olhei para a pessoa já vai. Ah, entendi. Ela vai criar uma empatia com você. Essa parte do olhar nos olhos, ela é muito importante, inclusive para os atendimentos, para quem atende público. Sabe por quê? Quando o ser humano comete essas atrocidades que a gente vê, por exemplo, que matam lá um monte de gente, como os bichos e tudo mais, a gente fala assim, como que seres humanos normais são capazes de cometer tantas atrocidades, tantas coisas medonhas? É essa chavinha. É essa chavinha na nossa cabeça. E ela é muito rápida de você utilizar. Sabe assim? Qualquer ser humano pode cometer qualquer crime. Na verdade, todos nós temos essa capacidade, nós temos um monstro e nós temos santos dentro de nós mesmos, e basta que a gente deixe de olhar o outro como um ser humano, que eu começo a tratar o outro como objeto. Qualquer ser humano é capaz de fazer isso. E é por isso que a gente nunca pode deixar de olhar nos olhos das pessoas, porque é ela que nos humaniza. Então, no atendimento, em vendas, essas coisas, a gente precisa fazer esse contato com o cliente, porque assim o cliente vai se sentir acolhido, ele vai entender que você já gerou uma empatia, e com os próprios colegas de trabalho, a gente vai gerar mais respeito. O que é respeito? É reconhecimento. É quando eu reconheço o ser humano que está na minha frente, mesmo que eu diga não a ele, eu estou falando com respeito ao ser humano que está aqui. Então eu falo assim, ó, e o outro também obedece porque ele está reconhecendo em mim o ser humano. Então eu posso dizer não sem problema nenhum, entendeu? Desde que, assim, eu entendo o meu propósito, eu estou muito ocupada e desde que eu diga
com a pessoa por educação, falando: olha, tal hora você volta. E pronto, e tá tudo certo. E assim a pessoa vai te respeitar, porque você se respeita. Então, o respeito, o autorrespeito, ele sempre vai vir em primeiro lugar. Então, nas relações abusivas, tanto de trabalho quanto em casa, ela acontece porque a pessoa vítima não soube estabelecer o respeito. Ela não soube, em primeiro lugar. Então, por isso que eu falo assim, né? A gente precisa conhecer os nossos valores e princípios, que são inegociáveis, coisas que a gente não pode abrir mão, senão a gente Uhum. está corroendo nossos princípios. E nós temos que ser os maiores defensores disso. Então, por exemplo, se alguém grita com você e você não gosta, aquilo te causa mal-estar, você tem que chegar na pessoa e falar assim: olha, fulano, eu entendo que você tá bravo, tá, mas por favor, não aumenta a voz comigo. Tenta manter ela num tom melhor, porque isso me gera um mal-estar. Eu realmente não gosto disso. Eu acho que a gente pode resolver a situação conversando, né? Então você vai estabelecendo um limite. E aquela pessoa, ela pensa assim, ela fala, essa daí não gostou. Essa daqui vai embora se eu permanecer, entendeu? Então, a gente que Uhum. precisa dizer um não, sabe? Isso eu não suporto, entendeu? Então, assim, o não, ele é um gesto de amor, na verdade, Para né? as duas partes, né? E isso para a relação ficar boa, até para pais e filhos, porque tem coisa que eu falo pro meu filho, eu falo assim, ó, eu não sou santo, entende? Eu não sou santo, meu amor não é eterno, assim, não é incondicional que eu vou Ad fazer qualquer eterno. não. E não é porque eu fazendo qualquer coisa, não, que eu vou aguentar qualquer coisa. Não, eu tenho limite. Eu falo assim: ó, isso aqui eu não suporto. Tá aqui, chegou o meu limite, entendeu? Então eu já vou sinalizando, sabe quando vou ficando nervosa? Eu já vou falando assim: olha, já tá. Aí eu mudo o tom de voz, aí já veio uma Alcione aqui, assim: olha, que eu não tô gostando, você entendeu? A pessoa Aham. ela já vai percebendo que eu tô chegando no limite, aí pronto. Se a pessoa conhece o teu limite, ela sabe até onde vai. Você pode ver, né, Lucas? Isso é do ser humano. O ser humano é folgado por natureza. Você tem que entender que todo ser humano é folgado. E vai chegar uma hora que ele vai testar teu limite. A gente faz isso com o namorado. Por exemplo, o namorado é assim: não sei se ele gosta de mim, se tem ciúmes ou não. Então você vai testar. Não vou responder agora. Eu vou dar um perdido. Você vai ver como que a pessoa reage. A hora que a outra pessoa fala assim: o que é? Você tá pensando que eu sou. Aí você sabe até onde pode ir. Então esse aqui já deu limite dele. Esse aqui eu não vou fazer, não vou brincar mais. A Cal já viu eu testar várias vezes os meus limites, né, Cal? Não é assim? É assim mesmo. Para conhecer a pessoa faz parte. Agora, se a pessoa vai deixando, meu filho, aí vai mesmo, aí O aguenta. limite é o infinito, É né? infinito, Cara, entendeu? que legal. A gente tá chegando ao final desse nosso aqui. Quando a conversa tá muito boa, parece que acaba rápido, né? Mas calma, ainda temos um tempinho. Antes da gente chegar ao final, eu queria que você trouxesse de uma forma prática quais são os exercícios que qualquer pessoa possa executar para que ela tenha sucesso, seja uma pessoa bem-sucedida nos pilares principais da vida dela, para que ela seja bem-sucedida no profissional, para que ela seja bem-sucedida no social, para que ela seja bem-sucedida no intelectual, porque isso é importante, e Isso, para que ela seja bem-sucedida nos relacionamentos que ela perfeito. cria, seja relacionamento familiar, seja relacionamento profissional, seja relacionamento social, enfim. Quais são os exercícios práticos para que ela Ótimo. possa manter o foco, para que ela possa manter, eu não diria comprometida, né? Mas assim, que ela assuma um compromisso com ela mesma. Sim. Olha, Deus deu 24 horas, deu tudo igual para todo ser humano. Ele deu 24 horas para cada ser humano, são 1.440 minutos por dia para cada um, fazer o que quiser. Deu uma consciência, que é o poder da tua escolha, de onde você vai colocar a tua atenção e a tua energia. Isso gera dinheiro. Então, o trabalho é isso, quando você aplica tua energia o teu esforço, a tua atenção naquilo, aquilo prospera. Igual problema, você ficar só naquilo, também vai prosperar, você entende? Então, você escolhe onde você vai colocar. Você vai ter que fazer, por exemplo, aí entra, qual é o ser humano que eu gostaria de ser? Sabe, o que eu preciso melhorar no meu caráter, em termos de propósito, em termos de determinação, força de vontade, paciência, tolerância e tudo mais. E aí você vai pegar as várias áreas da tua vida e você vai falar como que eu posso agora, no meu dia, desenvolver meu foco,
por exemplo, se a pessoa é distraída demais, aonde eu trabalho foco? Por exemplo, desde manhã eu faço um exercício muito legal que acho que todo mundo deveria fazer, porque todo mundo toma banho, todo mundo escova dente, todo mundo faz sua higiene física. Espera-se que isso É, aconteça. a gente espera, né? E só que a gente não faz a nossa higiene mental. E a nossa mente hoje, ela tá tão poluída, com tanta informação, com tanta desgraça, tanto problema, tanta ansiedade, tanta loucura da nossa própria mente, tantos pensamentos loucos, E a tecnologia aí fazendo isso evoluir cada vez mais, né? que a gente não faz a faxina. Aí, então, imagina, né, uma pessoa que nunca faz faxina na sua própria mente, como é que fica a mente dessa pessoa? Totalmente bagunçada. E ela tem que estar boa para poder tomar boas decisões. Então, eu começo o dia, por exemplo, então tudo é hábito, você tem que colocar Uhum. isso no hábito. Todo dia eu reservo de 20 minutos, 15, 20 minutos do seu dia. Cara, são 1.440 minutos, pega 15 de manhã e já faz a tua mentalização, a mentalização do teu dia. Então, assim, eu imagino que todas as células do corpo estão sendo, por exemplo, iluminadas por uma luz, que é a luz divina, que Deus está trazendo essa energia de vida, rejuvenescendo todas as células, recuperando as células, me trazendo saúde, disposição e tudo mais. Você já imagina, por exemplo, você fazendo o seu trabalho e aquela atividade mais importante naquele dia, por isso que eu falo que a gente tem que programar o dia. Então, no dia, a gente tem que trabalhar com a agenda. Então, a agenda, ela tem que estar lá certinha, as atividades todas que você vai fazer, as atividades mais difíceis, desafiadoras na parte da manhã, teu cortisol está mais alto pela manhã, você vai ter mais força e coragem para enfrentar aquilo, e as mais chatas e operacionais à tarde, entendeu? E aí você já vai imaginar, por exemplo, se é difícil para a pessoa fazer um exercício de perna na academia, você já imagina que você está fazendo o exercício e joga aquela energia pro teu músculo, porque teu cérebro não sabe a diferença entre o que é imaginado e o que é real. Então, quando você joga a energia ali, pronto, você preparou tua musculatura para fazer aquela atividade. Pronto. Aí você cria essa imagem do teu dia, já traz a gratidão. Não liga celular logo de manhã, não liga celular, porque aquele é um veneno de manhã, deixa ele quieto ali, ninguém vai ver, você não olha a mensagem ali logo de manhã, deixa quieto, faz a tua higiene e tudo mais, conecta com essa energia, depois você vai olhar o seu celular e tudo mais. Aí, durante o dia, planeja o dia para que você use da forma mais sagrada possível essas horas do teu dia, sempre planejando as atividades e olhando como cada uma delas está trabalhando, por exemplo, uma virtude sua. Todo dia você tem que exercitar coragem. Então, sabe aquela coisa que você procrastina? Aquela atividade que você fala assim, nossa, eu vou ter que falar com aquele cliente chato. Cara, vai lá e fala com ele, porque ali você está colocando a tua coragem no exercício. Então você fala, opa, hoje eu consegui me superar. E a superação é extremamente importante para a felicidade. Porque toda vez que você se supera e faz alguma coisa que você achava que não era capaz de fazer e faz, você acende as áreas relacionadas à felicidade e plenitude. Então, se você quer ser feliz, não é para tomar remédio, é para você fazer algo que te desafia, algo que você se orgulhe de você, que te dê dignidade e você fala assim, hoje eu consegui, pelo menos eu consegui fazer tal coisa, consegui fechar mais um negócio, eu consegui falar com aquele cliente, eu consegui enfrentar aquele problema, eu consegui fazer alguma coisa. Então, faça alguma coisa que vai melhorar a tua vida e a de alguém. Então, faça a sua coragem, tenha uma ação de iniciativa, ação, tudo ação. Nada na cabeça, que chega de ideia, a gente precisa de ação, sempre no comportamento, porque a gente precisa dessa integridade entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. E ação de iniciativa todos os dias, né? Coragem e o resto seria quais são as virtudes. Que olha como eu fui perseverante hoje, olha como eu fui mais disciplinado, olha eu fui paciente, nem xinguei aquele coisa. Então você vai mesmo percebendo quando você está melhorando como ser humano todo dia e aquela imagem daquele que você gostaria de ser começa a se aproximar muito mais daquele que você realmente é. Pronto, se você tem isso, você tem confiança em você e assim você pode ensinar o caminho para as outras pessoas, entendeu? Isso é muito prático, né? E é claro que no começo é difícil, a gente vai sentir dor, mas a ideia não é a gente começar com 100% desse cronograma cumprido, mas criar-se esse hábito de
chegar ao 100%, não é isso? Uma coisa importante que eu vejo que gera muita ansiedade nas pessoas hoje é assim, ó, principalmente nos jovens, quando eles falam assim, eu vou entrar nessa empresa e eu quero chegar naquele cargo lá. Quando você coloca assim uma meta muito alta e muito fora daquilo que você é capaz hoje, por exemplo, eu quero ganhar 1 milhão. O jovem fala assim, ele não ganha nem 50. Ele não sabe nem o caminho para ganhar 50, ele quer ganhar 1 milhão. E quando ele faz isso, tem uma grande sabotagem dentro do cérebro dele. O cérebro dele, ele fala assim: caramba, eu não sei nem ganhar 50, porque ele tem essa noção de que ele não sabe, né? Então, o que você pode fazer quando você tem metas arrojadas para você não desanimar? A meta arrojada é só uma direção. Então, é como se fosse uma direção, uma cidade que você vai ter que chegar. Onde você vai focar? O teu foco vai ser no dia a dia, na estratégia. Então, você vai dividir essa meta, em tempos, em pedaços de tempos que vão se transformar em dias e depois em tarefas diárias. Todo dia você vai ter que cumprir um pedacinho dessa jornada para você saber que você colocou mais um tijolinho nessa construção que você está fazendo hoje, todo dia. E isso não importa se é sábado, se é domingo, feriado, porque teu corpo não sabe disso e trabalhar não mata ninguém. Não conheci ninguém que morreu trabalhando. Então, assim, essa força motriz que vai te lapidar como ser humano, você vai fazendo isso por amor a você. Isso é amor próprio. É quando a gente luta por nós mesmos, quando nós fazemos sacrifícios por nós. Porque, Lucas, muita gente faz sacrifício pelo cachorro, cuida bem do cachorro, de qualquer outra pessoa, mas não cuida bem de si. Sabe? Então a gente não sacrifica nada porque a gente tá fazendo tudo pros outros, sabe assim? Mas a gente não é capaz de fazer um momento pro meu exercício físico, pro meu sonho, pro meu trabalho, pro meu propósito, para aquilo que é importante também para mim, sabe? Aquilo que eu tô construindo para mim, entende? Então, assim, é importante, isso não é egoísmo, sabe? Isso é necessário. É o abraçar o eu, né? Isso. E quando você faz isso com bom propósito, que são esses das virtudes, automaticamente você já ajuda o outro, porque a partir do momento que você cresce, que você tem a sua empresa, que você ou que você é um líder, você se torna automaticamente responsável pelas outras pessoas. Você é um formador de opinião. Então, assim, a tua jornada, ela ensina por si só. Eu não preciso escrever um livro, eu não preciso ficar dando aula para todo mundo, porque a tua conduta, ela inspira as outras pessoas. É isso. Então, eu falo assim, cara, a única coisa que você precisa querer ser é um ser humano melhor todo dia. Então, foca nisso, esquece os outros, entendeu? E faz o teu trajeto. E é isso que vai inspirar as outras pessoas, entendeu? Caraca, que lição, que momento prático. A gente pegou aqui quase um dicionário de práticas que a gente pode exercer dentro do nosso cotidiano. E simples, de forma simples, né? Uma coisa básica e que muitas vezes a gente não tem essa noção. Que legal. Quanto conteúdo você trouxe aqui, hein? Ai, que bom! Me fala uma coisa, antes da gente finalizar, tem um tópico muito importante que eu não posso esquecer. Se as pessoas quiserem encontrar Meire Camilla, como é que faz para encontrar essa mulher? Olha, vai no YouTube, hoje tem mais de 1.400 vídeos lá, falando sobre comportamento. 1.400. 1.400 vídeos. Tudo ensinando, sabe? É o meu legado, eu deixo ali, né? É a forma que eu tenho para contribuir com a nossa humanidade. Tem no Instagram também, eu tenho um conteúdo diferente no Instagram, também podem me ver por ali. E meu site, que é o www.meirecamilla.com, que ali ela vai ter informações sobre treinamentos, palestras e tal, coisas mais para o mundo corporativo, né? Que eu trabalho muito com os líderes também, tenho mentoria para líderes e tal, que ajuda eles a desenvolver a equipe, porque às vezes o líder ele é muito operacional e aí ele não consegue delegar e não consegue ser estratégico. E aí, ao mesmo tempo, fica aquele gap ali, aquela falha, né? De que aquele funcionário ainda não está bom o suficiente em um quesito, que às vezes é subjetivo, então eu ensino ele a trabalhar ferramentas para trabalhar isso de uma forma mais objetiva e com uma métrica melhor. E aí fica mais fácil fazer gestão, entendeu? Fica, né? Agora, antes da gente finalizar, você tem que me responder uma coisa. Você é daquelas mágicas que traz o seu amor em 3 dias? Descobre os números da Mega. Eu quero saber com quem que eu Olha, a minha é que traz o dinheiro, a gente faz a multiplicação do dinheiro, a multiplicação do seu tempo, a multiplicação da sua felicidade. O amor é outra coisa, né? Meire, obrigado demais. Foi um prazer enorme conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais do teu conhecimento. E eu espero que você que nos assistiu aqui possa ter suprido também
cada palavra que a Meire trouxe aqui pra gente, porque o nosso objetivo é muito claro, é te ajudar a evoluir nos pilares mais importantes da tua vida, e para isso a gente traz pessoas aqui que fazem isso na prática, fazem por amor, fazem por paixão, e essa é a missão da Meire, ajudar a desenvolver e transformar pessoas. Essa foi uma iniciativa da Motivação Palestras, e caso você queira ter a Meire aí com você, entra em contato com a gente, que a gente faz essa ponte aí. Com toda certeza você vai transformar não só a tua jornada, a tua vida, mas a jornada da tua equipe. Obrigado, Meire. Eu que agradeço. Tamo junto, gente, e até o próximo.